Olá, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o tratamento do linfedema. O linfedema é uma doença que pode ser tanto primária, né, você nasce com ela, ou pode ser secundária, a uma cirurgia. Então hoje, principalmente por causa dos cânceres, né, cânceres ginecológicos, o câncer de mama, você precisa do esvaziamento ganglionar e acontecem os edemas. Então a gente vai começar a discutir um pouquinho o cuidado e como é feito o tratamento do linfedema. Linfedema tem cura? Não, mas ele tem controle, isso é importante. É importante a gente saber conviver com a patologia, porque tem como a gente conter e não progredir, que é o que a gente precisa e o que a gente quer. O linfedema, ele pede compressão. Então, ideal é que o profissional que esteja te acompanhando entenda de compressão para te prescrever, que hoje no mercado a gente tem uma gama de compressão. Então vai ter sim uma compressão que você vai se adequar. Eu sei que é difícil, não é fácil usar compressão, mas é muito importante porque o linfedema chama compressão. Então, inicialmente no tratamento, o tratamento do linfedema não é só a drenagem linfática. Não adianta, eu tenho pacientes que chegam aqui no consultório e falam para mim, eu passei uma vida fazendo drenagem linfática, e principalmente em centros de estética. É uma doença, então é importante a gente falar. Quando a gente fala em doença, a gente precisa de um profissional da área da saúde para tratar. Então, o linfedema ele tem que ser tratado por um profissional habilitado, um fisioterapeuta que entenda sobre a terapia física complexa. Então, o que vai acontecer durante esse tratamento, que é importante para você entender? Você vai passar por uma avaliação, na avaliação vai ser ditado realmente o que o paciente precisa, porque não vai ser igual para todo mundo. Mas, basicamente, você vai fazer a anastomose linfolinfática, você vai fazer a parte toda de compressão, então ele vai estudar o que vai ser melhor no seu caso, a gente sempre começa por enfaixamento compressivo. A parte de exercício e atividade física, não é mais regra que o paciente de linfedema não pode fazer exercício e não pode fazer atividade física, nós vamos avaliar e entender melhor qual é a atividade física para o seu caso, o que você gosta, o que você vai ter aderência e todo o material compressivo durante todo o período de tratamento. Aí eu recebo muitas dúvidas assim, quanto tempo? Então, a terapia ela tem um início, um meio e um fim sim, mas precisa de adesão. Então, isso vai variar, né, do volume, etc., e o acompanhamento ele tem que ser feito. Não adianta o paciente fazer 10 sessões e ter melhora e ele sumir, porque ele vai perder todo o trabalho. E os trabalhos mostram que você precisa de um tempo para acontecer essas anastomoses. Os artigos, as pessoas, isso não é o que eu acho, é o que foi estudado. Então você precisa ter a adesão e seguir um tempo para você ter um resultado. Então eu vou colocar algumas fotos de antes e depois para vocês verem que existe melhora, que a gente consegue segurar sim a progressão. Aguardo vocês aqui para eu poder esclarecer as dúvidas.